Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus pela oportunidade de compartilhar mais um tema, mais uma porção da palavra de Deus. Deus é bom, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queria pedir, se você puder compartilhar e curtir esse vídeo no nosso canal de breves devocionais. Eu estava fazendo aqui uma pesquisa, um recordatório, e eu verifiquei que eu já gravei 245 vídeos. Eu nem tinha ideia que lá em 27/7/2021 Deus colocou esse desejo no meu coração de gravar breves devocionais. E às vezes a gente pensa, será que já chega, já tá bom? E Deus me deu um tema que vai ao encontro disso que eu estava pensando, que o tema é o seguinte: vencendo gigantes. O que são gigantes na nossa vida? São obstáculos que aparecem, e muitas vezes são obstáculos e gigantes que eu e você mesmo nós criamos. Nós mesmos criamos esses gigantes na nossa vida. Criamos dos nossos pensamentos e outros que realmente existem. Então, o primeiro ponto que eu queria deixar para nós nesse devocional é que você não pare em hipótese alguma por causa de gigantes que você cria, de gigantes que aparecem, de gigantes que porventura possam aparecer na sua vida e na minha vida. Eles virão. Eu queria ler alguns versículos no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, uma história muito conhecida da palavra de Deus, mas você vê como Deus fala de muitas formas, de muitas maneiras. Louvado seja o nosso Deus por isso. O primeiro livro de Samuel, capítulo 17, conta uma história que aconteceu, uma guerra que aconteceu entre os filisteus, que eram inimigos conhecidos de Deus, contra o povo de Israel. E esse texto nos traz muitos ensinamentos. Poderíamos ficar aqui talvez horas falando sobre ele, mas não é o objetivo do nosso canal. Então, eu vou ler alguns versículos, depois você leia o capítulo todo de 1 Samuel, capítulo 17, por favor. E eu quero ler o primeiro, que é o versículo 2. Diz assim: porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. Então havia uma batalha, havia uma luta, havia uma dificuldade para o povo de Israel. E o seu inimigo aqui eram os filisteus. Capítulo 4, versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha a altura de 6 côvados e 1 palmo. Então, olha, veja só. Esse gigante, ele tinha mais de 3 metros de altura. Realmente era um homem que colocava medo nas pessoas, colocou medo no exército de Israel. E aí o versículo 10 e 11, disse-lhe mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvido então Saul e todo Israel esta palavra dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Então, o que acontece com os gigantes na nossa vida? Eles nos colocam temores, eles nos colocam espanto, como disse aqui o versículo 11, mas veja que essa história não acaba aí. O exército estava temeroso, e você vai ver nessa história que o gigante desafiou o exército de Israel por 40 dias. É um tempo considerável para
realmente haver esse desafio. Então, eu gostaria de dizer que desafios virão para mim e para você, gigantes virão para mim e para você, mas lembre-se, existem dois tipos de gigante: os que realmente existem e aqueles que nós criamos. A vida vai nos apresentar gigantes com naturalidade, com frieza, então eles virão. Mas o que precisamos entender é que esses gigantes são desafios que vão nos fazer crescer. E esse gigante aqui que apareceu para o povo de Israel fez o povo crescer e fez o povo ter uma vitória. Louvado seja Deus, porque Deus é um Deus que nos dá vitória, que Ele te dá a vitória, que Ele nos dá a luta, mas Ele nos dá a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Depois vemos aqui no versículo 13 e 14 a respeito da família de Davi. Diz assim: foram-lhe seus 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra, e eram os nomes de seus 3 filhos, e foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Então, Davi não havia sido chamado para a guerra, porque Davi era um pastor de ovelhas, ele era de baixa estatura. Então, o que isso nos ensina? Não importa o tamanho que você é, aquilo que você pensa de você mesmo, aquilo que as outras pessoas pensam de você, Deus tem um plano para você, Deus tem um propósito para você. Louvado seja Deus, porque Deus é um Deus de propósito. Então, nessa parte desse devocional, eu gostaria de incentivar você a lutar contra o seu gigante, a lutar contra os desafios que apareçam. Deus está conosco, Deus está com você, Deus estava com Davi, Deus estava com seu povo, Deus continua com seu povo. Então, louvado seja o Senhor, porque Ele peleja por nós. Existem batalhas que não são nossas, são do Senhor. Precisamos orar, agir, nos colocar diante de Deus, e Deus nos dará a vitória. E os gigantes, eles podem aparecer de uma hora para outra. Eles são problemas que, infelizmente, todos nós teremos. E eu quero finalizar essa primeira parte dizendo, mas coisas ruins também acontecem a pessoas boas. Então, não é porque nos achamos de bem, pessoas boas, que os problemas, os gigantes não aparecerão. Eles aparecerão. Mas nós vamos ver à frente dessa história como Deus agiu de uma forma que talvez ninguém pudesse imaginar. Davi enfrentou aquele gigante, foi à luta, não temeu, e ele foi à luta em nome do Senhor dos Exércitos. Que Deus possa confortar teu coração, seja qual o gigante que você esteja enfrentando, que Ele possa direcionar a tua vida, te dar sabedoria. E nós vamos ver nesses devocionais que o Senhor está conosco, muitos são gigantes, vamos falar de alguns, mas a história daquele que está com o Senhor é sempre uma história de luta, mas uma história de vitória, uma história de bênção, de graça, de benevolência por parte de Deus, de direção por parte de Deus. Creia nisso. O Senhor é vitorioso, Cristo venceu por nós, por isso somos mais que vencedores. Se aposte dessa palavra, creia que o Senhor, Deus de Israel, peleja por nós, cuida de nós. Ele não dorme nem dormita, Ele é o nosso socorro. Louvado seja Deus pela minha vida, pela tua vida, que você possa crer em nome de Jesus. Amém.